Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Carol, eu vou moderar as apresentações de vocês. Eu sou estudante de mestrado aqui do MPE da FEA e eu estou muito curiosa para ver o que vocês prepararam para a gente hoje. A gente não tem uma ordem de apresentação pré-definida, então eu vou deixar vocês escolherem quem quer começar. Fiquem à vontade. Quem quer ir? Bom, eu posso começar apresentando então. Tenho dois trabalhos hoje, então eu começo por um e apresento depois de outra pessoa o segundo. Tá bom. Pode compartilhar sua tela. Quando você estiver pronto, você tem 15 minutos. Quando faltar Beleza, 3, eu vou abrir o microfone e tocar um alarme para você saber e concluir, tá bom? tá certo, obrigado. Imagina. Boa apresentação. Obrigado. Bom, vocês conseguem ver minha tela? Sim, estamos vendo. Bom, boa noite a todos os presentes. É motivo de grande satisfação estar aqui hoje no EBRAD, primeira vez que participo desse congresso. Meu nome é Paulo César da Silva Neto, sou aluno do mestrado acadêmico em administração na FEA, na USP. E hoje apresento um pouco do caso de ensino que eu construí em conjunto com a Maraim Gomes Din. Ela é aluna do MBA em Gestão de Projetos pela USP-Exalc e também está presente aqui na sessão. O título do nosso caso é O que fazer quando o negócio demanda expansão? Um caso de empreendedorismo e tomada de decisão. Nesse caso, nós narramos a jornada do Luiz Carlos, um cubano que veio para o Brasil em 2016 buscando melhores condições de vida. A chegada dele no país foi pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos. Apesar disso, a cidade que ele elegeu para dar os seus primeiros passos foi a capital federal, Brasília, cidade que ele vive até hoje. Assim que ele chegou, ele definiu dois objetivos por curto prazo. O primeiro seria se acostumar com a nova vida, com as dificuldades, com a nova rotina. E o segundo objetivo seria trazer a sua família para o Brasil. Para isso, ele precisaria reunir os recursos para isso. Ele veio sozinho e deixou lá em Cuba a esposa e as duas filhas. Por isso, ele começou a trabalhar em um restaurante de culinária italiana, como chefe de cozinha. Em Cuba, ele trabalhava como mestre padeiro, então ele sempre teve uma relação muito próxima do mercado de gastronomia. Bom, o objetivo foi cumprido, em menos de um ano a família dele estava completa e reunida aqui no Brasil, e ele seguiu trabalhando no mesmo restaurante de culinária italiana. E foi lá que ele conheceu o Juan, um mexicano colega de trabalho, e juntos eles decidiram embarcar em uma jornada empreendedora. Foi assim que surgiu o La Prima Quesadilla, um negócio que prometia misturar a culinária mexicana com o sabor cubano. Primeiramente, a ideia era que o negócio funcionasse como um complemento de renda. Então, eles trabalhariam apenas aos domingos, montando uma pequena barraca ali no Eixão do Lazer. O Eixão, para quem não conhece Brasília, é uma grande avenida que corta a cidade por completo. E aos domingos, ao mesmo molde da Avenida Paulista, tem o seu trânsito para veículos interrompido e o fluxo fica liberado para as pessoas fazerem atividades físicas, caminhar, realmente estimulando o lazer. E por lá se instalam alguns food trucks, algumas barracas vendendo alimentos, doces, enfim. Assim, os sócios eles poderiam tanto preservar os seus empregos no restaurante italiano, quanto ter uma fonte de renda extra. Bom, o negócio deu certo e começou a crescer aos poucos. As primeiras coisas que os empreendedores optaram por fazer foi investir em algumas melhorias. Então, criar uma identidade visual, estar presente nas redes sociais, criando perfis, divulgando seus produtos, as datas em que trabalhariam. E foi nesse momento que eles começaram a enfrentar as primeiras dificuldades. Nessa época, 2020, aconteceu a pandemia do Covid-19. Então, todas essas pessoas que vocês estão vendo na figura abaixo, no canto inferior direito, estavam em casa, não estavam mais no Eixão do Lazer. Além disso, o restaurante italiano que eles trabalhavam fechou as portas, assim como vários outros restaurantes durante a época da pandemia. E por fim, para piorar tudo de vez, o sócio do Luiz Carlos, Juan, decidiu voltar para o México. Assim, ele se viu sem a sociedade, sem poder trabalhar, porque o público estava agora em casa, e sem saber o que fazer. Bom, ele se organizou junto com a sua esposa, Catarina, e adaptaram todo o negócio para o delivery. Então, eles passaram a vender os seus produtos via delivery, iFood e demais aplicativos, visando manter o padrão de qualidade dos produtos. Esse era o grande diferencial do negócio deles. Vocês estão vendo aí abaixo algumas fotos de tortilhas, de tacos, de quesadilhas.
Esses produtos, eles são feitos em volta de uma tortilha, que é essa massa que está entre o recheio. Essa massa ele faz de maneira totalmente artesanal, ele não compra pronto. E isso aumenta muito a qualidade do produto. E isso foi se tornando um grande diferencial para eles. Bom, a pandemia foi superada, eles conseguiram se manter firmes com o negócio, e após isso eles optaram por adquirir um food truck. Em poucos meses, com esse food truck, o casal já tinha conquistado muitos clientes e tinha se estabelecido ali no mercado da região. E, bom, só passando algumas informações gerais sobre o negócio. Os principais produtos deles são, de fato, os tacos, os burritos, as quesadillas e as guacamoles. Eles são vendidos por 30, 35, 32 e 8, respectivamente. Refrigerante em lata 5, suco em lata 7, água com gás 4 e água sem gás 3. Os principais gastos que eles têm com esse negócio são as compras de insumo para os produtos, utensílios de cozinha, itens descartáveis como guardanapos, canudos, produtos de limpeza, manutenção e custos operacionais. Falando um pouco sobre os consumidores, eles atendem ali em média 35 consumidores por dia, cujo ticket médio é de R$ 40. É um perfil diverso, mas tem predominância de jovens adultos e de meia idade, do gênero feminino e das classes B e C. As formas de pagamento em que eles aceitam são, claro, dinheiro físico, transferências via Pix ou máquinas de cartão de crédito e débito que cobram ali uma pequena taxa dos empreendedores. O faturamento do negócio está estimado ali em R$ 38 mil por mês. A lucratividade média é de 45%. E o negócio funciona de segunda a sábado, das 6h30 às 11h30. É claro que é uma história muito mais detalhada, profunda, que a gente narra no caso, e aqui, por conta do tempo, fica impossível de detalhar toda a história para vocês. Mas se vocês tiverem interesse em conhecer um pouco da jornada empreendedora deles, eu realmente recomendo a leitura do caso, é uma jornada muito bacana. Mas agora, tratando de fato sobre o dilema, bom, chegou o momento desse negócio crescer. Eles sentem que o que eles têm de estrutura já não comporta mais a atual demanda. A gente narra, inclusive, no caso, algumas situações em que eles observaram clientes deixando o negócio, deixando o empreendimento sem sequer ter sido atendidos. Por conta das grandes filas, às vezes os insumos acabavam muito cedo, e assim eles decidiram que, olha, a gente precisa crescer. Mas qual deveria ser o caminho para crescer? De que maneira? Eles esbarravam nos riscos, nas incertezas e nas novas despesas. E depois de muito pensar, eles definiram três possíveis linhas de ação. A primeira seria a reforma e a expansão do trailer, a segunda, a compra de um trailer maior, e a terceira, a abertura de um restaurante. Cada uma dessas opções traz consigo diferentes custos de implementação e também diferentes pontos positivos e negativos, diferentes riscos. Por exemplo, em relação à reforma e expansão do trailer, o investimento seria para melhorar o espaço destinado aos clientes e a compra de novos maquinários. O gasto seria aproximadamente R$ 4 mil, é um valor que eles têm para fazer o investimento. E representa também a alternativa mais econômica. Só que eles ficam inseguros se só isso seria suficiente para corrigir a situação que eles estão vivendo, se seria suficiente para atender todos os clientes. Aqui também tem um ponto positivo que eles manteriam um ponto de trabalho deles, que já é conhecido na região. A segunda alternativa seria a compra de um trailer maior. Assim, eles teriam mais espaço ali dentro para trabalhar e poderiam também ampliar a capacidade do negócio. Como o negócio, como o espaço do food truck é maior, eles têm a possibilidade ali de contratar um funcionário para trabalhar com eles, seja na modalidade carteira de trabalho assinada, que o valor médio que o empreendedor costuma pagar na região é de 2.200 por mês, já incluindo os impostos e tudo, ou na modalidade freelancer, que eles pagariam ali R$ 90 por dia e poderiam chamar esse funcionário só nos dias de maior movimento. Assim, o investimento total na compra e na reforma desse trailer está estimado em R$ 45 mil. É um investimento que eles não têm disponível no momento, mas que eles poderiam, por exemplo, fazer um empréstimo, repassar o trailer atual que eles têm por um valor para conseguir dar uma entrada nesse outro trailer. E aqui eles também provavelmente manteriam o ponto de trabalho atual. Por fim, a terceira alternativa que eles levantaram seria a abertura de um restaurante, que representa um grande sonho para o Luiz. Ele veio para o Brasil com essa intenção. E seria, claro, uma expansão muito clara do negócio, mostrando que o restaurante, que na verdade o negócio realmente cresceu. Mas aqui é o que demanda um maior investimento, são R$ 85 mil para gastos com reforma, decoração, compra de móveis e maquinário, sem contar ainda os custos com aluguel, custos com energia, que também a gente descreve ali no caso para demonstrar a complexidade dessa tomada de decisão. E, bom, partindo para as notas de ensino, esse caso ele foi construído a partir de dados primários e secundários.
Foram realizadas entrevistas com os empreendedores, visitas ao local do food truck e também foi analisada as redes sociais do negócio. Em relação aos dados secundários que a gente usou, foi sobre o próprio mercado imobiliário de Brasília, então valores de aluguel, as lojas, por quanto elas vendem os produtos que eles precisariam, os eletrodomésticos que eles necessitam para atender o público, e os serviços que eles dependem, como contabilidade, o próprio funcionário que eles contratariam, enfim. O objetivo desse caso é que os alunos desenvolvam um plano de negócio utilizando como apoio a ferramenta Business Model Canvas. E a gente sugere, como disciplinas interessantes para a aplicação desse caso, empreendedorismo, criação de negócios, introdução à administração, gestão estratégica. Em relação às tarefas a serem propostas, nós sugerimos três questões cursivas, que eu vou apresentar daqui a pouco. A duração do caso está estimada em 150 minutos, e a gente recomenda que a sala seja dividida em grupos para leitura, debate e realização das tarefas. Então, aqui estão as questões que nós desenvolvemos, são três. A primeira, a partir da leitura do caso, qual deve ser a alternativa adotada pelos empreendedores na condução do negócio? Justifique sua resposta. A segunda, com o apoio da ferramenta Business Model Canvas, o BM Canvas, elabore um plano de negócio para o novo La Prima Quesadilla, indique as principais parcerias, atividades e recursos, proposta de valor, canais de venda, relacionamento com clientes, segmento de clientes, estrutura de custos e fontes de receita, que são os itens que compõem o BM Canvas. E, por fim, o que pode ser feito pelos empreendedores de modo a garantir que o negócio se mantenha lucrativo e sustentável. Bom, era essa a apresentação para esse primeiro caso. Agradeço a atenção de vocês. Tanto eu quanto a Mara estamos à disposição para responder quaisquer dúvidas. Gente, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Ah, tá bom. Foi mal. Travou tudo aqui, foi mal. Agora eu tô aqui. Muito bom, Paulo. Parabéns pela apresentação. Alguém quer compartilhar algum comentário, fazer alguma pergunta para o Paulo? Na verdade, é uma pergunta até um pouco fora do caso, talvez. É que durante a sua fala, você falou que vocês fizeram pesquisas ali, em relação dos imóveis, em questão de preços. Então, além do estudo do caso de ensino em si, das entrevistas, análise de dados, vocês também auxiliaram eles nessa parte de levantamento de possíveis tomadas de decisão para o negócio? Isso, na verdade, esse levantamento em relação ao preço dos imóveis, da locação, a gente fez um estudo para entender o valor do aluguel médio na região em que eles querem trabalhar. Eles não querem deixar a região que eles já estão atuando no momento, e a gente deu uma olhada nos sites de imóveis da região, os aluguéis, para ter uma noção de quanto é o metro quadrado médio pelo tipo de estabelecimento que eles estão buscando. E aí deu um valor agora que até não me lembro, o valor do metro quadrado, a gente tem que constatar no trabalho, mas, de fato, na verdade, essa é uma decisão que já está bem madura na cabeça dos empreendedores. Então, eles sabem o caminho que eles querem seguir, tá faltando só aquele empurrãozinho, assim. Mas, assim, compartilhando então informalmente, eles estão muito inclinados a construir e fazer o restaurante. É a decisão que eles tomaram, enfim, que representa o crescimento do negócio. E só que essas outras opções passaram pela cabeça deles e a gente achou que era uma situação bem interessante, considerando é, a diversidade, né, de opções e até de pontos positivos e negativos que influenciam em cada uma das decisões. Muito bom. Mais alguma pergunta, algum comentário? Eu tenho uma curiosidade, Paulo. Como que você conheceu esse casal? Não sei se você falou na apresentação. Não, então eu vou falar, eles são os pais da Mara, que fez o trabalho junto comigo. A gente Ah, que só mudou o legal. nome do nome deles e o nome do negócio, mas o caso é da família dela. Ah, boa. Muito bom. Bom, se ninguém tiver mais algum comentário, a gente encerra a sua apresentação. Obrigada pela participação. Você tem mais um, né? Você quer apresentar na sequência ou quer dar um intervalo e Eu colocar quero o... dar um intervalinho para recuperar um pouco a voz. Tá ótimo, boa. Quem quer apresentar agora? Eu acho que pode ir, Valeriano. Na ordem Faz. você tá antes de mim, pode ir, sem problemas. Não, tanto faz também, se quiser ir, Guilherme.
Beleza, vou compartilhar aqui, então. Valeriana, você tem 15 minutos, tá bom? Quando faltarem 3, eu te aviso. Tá joia. Boa apresentação. Obrigada. Vocês estão vendo a tela? A gente está vendo o PowerPoint inteiro, sem compartilhar. Agora está compartilhando. Passa um slide só para a gente ver se está funcionando. Aí, boa. Ah, boa noite, aí novamente. Eu sou Valeriana, sou professora na Universidade Federal de Uberlândia. Esse caso eu desenvolvi junto com outro professor da UF, o Valdir. Ele deu uma oficina de casos de ensino lá para o pessoal da pós, do mestrado, doutorado, e eu acabei participando lá da oficina e a gente fez junto aí esse artigo. Vocês vão entender aí o porquê do título, não sei nem se todo mundo conhece essa expressão, o cachorro caiu do caminhão de mudança, mas ao longo da apresentação acho que vocês vão entender, mesmo quem não conhece a expressão, vai entender porque esse título, né? O cachorro caiu do caminhão de mudança, a concorrência e sucessão em uma empresa familiar. Uma outra coisa é, peculiar aqui do trabalho é que a empresa é uma empresa de serviços funerários e a gente colocou um nome fictício de Descanse em Paz. Então, só para contextualizar vocês, assim, porque não é um tipo de empresa que é muito difundido, né, em casos de ensino, ou mesmo em artigos, né, estudos de caso e nem em casos de ensino, para contextualizar vocês um pouquinho com a questão da legislação em torno disso, né, a assistência funerária, ela é categorizada pela lei 7.783 como uma atividade, né, essencial, um serviço essencial a ser prestado à população. E aí é de competência dos municípios organizar e prestar esse serviço, seja diretamente, né, ou por regime de concessão ou permissão. No caso, o município não vai oferecer esse serviço, ele tem que abrir concessão e permissão aí para que as empresas se cadastrem e consigam oferecer o serviço na cidade, né? Bom, isso um pouquinho do contexto de legislação, né, em torno desse tipo de serviço. Agora eu vou falar um pouquinho da empresa em si. É uma empresa que foi fundada na década de 1940, é uma empresa familiar, né? Na época da fundação dessa empresa, a cidade onde ela foi constituída tinha aproximadamente 50 mil habitantes e é uma empresa de serviços fúnebres, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o fundador, que é aí o personagem principal do caso. Ele nasceu em 1901, em 1909 ele mudou para uma cidade maior, depois que o pai dele faleceu. Aí eu coloco algumas coisas aqui da trajetória de vida dele, porque eu acho que são importantes para destacar esse caráter, esse perfil empreendedor que ele tinha. Quer dizer, em 1909, 1910, ele sempre procurando se aperfeiçoar em alguma em algum ofício, né? Ele aprendeu lá em 1910 o ofício de selaria. Logo ele montou a sua própria empresa. Aí em 1922 ele se casou e em 1940, 41, ele se tornou gestor da funerária local, que não era Descanso em Paz. Era uma funerária vinculada a uma igreja. Era a igreja que tomava conta da funerária e ele era uma pessoa muito religiosa, então casaram as duas coisas e ele foi convidado para ser gestor da funerária, porque ele também, naquela época, tinha feito um curso de contabilidade, que falava era guarda-livros na época, ele tinha feito um curso de contabilidade tipo à distância, né? Obviamente, guardando aí as devidas proporções tecnológicas da época.
mas era um curso à distância de guarda-livros, e aí por isso ele foi chamado para ser gestor da funerária local. Em 1942, ele já saiu dessa funerária e fundou a sua própria funerária, né, em 1942. E em 1989, ele faleceu. Vocês viram que o caso é um caso de sucessão e concorrência, né? Então, vamos ver como que entra essa questão aí do falecimento dele, o que mais aconteceu. Além do falecimento dele, no início da década, em 89, né? Então, no início da década de 90, a empresa começou a passar por algumas crises. A primeira foi o falecimento da grande figura que era o fundador, que era a cara da empresa, né? E, além disso, dois gestores que faziam parte da família, a empresa era totalmente comandada por pessoas da família, né? Dois gestores que faziam parte também ali, tanto da família quanto da parte de gestão, faleceram. Então, a empresa, na verdade, ficou sem rumo algum. E para completar a dificuldade que ela estava enfrentando, nessa mesma época, entrou na cidade uma grande concorrente, uma empresa do ramo de funerárias, que tinha empresas em diversos cantos aí do Brasil. Então, a empresa começou a enfrentar esse dilema aí. Primeiro, quem vai tomar conta da empresa, né? Por isso que é o título lá, a empresa estava totalmente perdida, assim como um cachorro que cai do caminhão de mudança. Então, eles resolveram chamar os núcleos familiares, que seriam ali compostos pelos filhos, né, do senhor Paulo, filhos, esposa, netos, né, para uma reunião. Então, eram 4 núcleos. No núcleo 1, a gente tinha o José, que era, na verdade, o único filho vivo do senhor Paulo, e o José era médico, servidor público que estava prestes a se aposentar. A Maria, esposa do José, também servidora pública, foi convidada para essa reunião, e a Verônica, que era filha do José, que era estudante de administração na época. Do núcleo 2, a gente tinha a Paula, que era filha viúva do Denis. O Denis era um daqueles gestores lá que eu mostrei para vocês que faleceu, né? E aí também veio para a reunião o Denis Júnior, que era filho da Paula e do Denis. O Denis Júnior era servidor público. Eu acho importante caracterizar um pouquinho os personagens, porque depois o aluno vai ser convidado a definir essa sucessão, né? Quem vai, então, conduzir a empresa que está totalmente sem gestão. E aí, do núcleo 3, o Marcos, que também é um filho falecido, daqueles lá que eu coloquei no slide anterior. Então, esses dois aqui, né? O Denis, que era o genro, e o Marcos são os gestores falecidos, né? Os filhos dele que faleceram, né? Opa, desculpa. Aí tinha a Mara também, que era viúva do Marcos, dona de casa, Ludmila, filha deles, que era representante comercial, e o Pedro, filho também, estudante de biologia na época. O João, também um filho já falecido, não faleceu ali junto da catástrofe, que foi o senhor Paulo e 2 gestores, ele já era falecido. E ele tinha 2 filhas, 2 filhos, o Agnello, que era funcionário em uma concessionária de veículos, e a Mariana, que era dona de casa. Então, aí, esses núcleos e as suas respectivas pessoas se juntaram para decidir. E agora? Vamos fazer o quê? Vamos cuidar dessa empresa? Vamos fechar essa empresa? Vamos convidar alguém de fora para tomar conta? O grande problema da sucessão empresarial, né? Então, a gente delimita, na verdade, 2 eixos de discussão aí para os alunos, né? A parte de sucessão, que é essa que fica bem nítida, né? Mas também uma parte de planejamento, já que a empresa estava meio perdida também, tinha entrado essa empresa forte, né, do ramo, que tinha funerárias em outras cidades. Então, aí a proposta essas 2 questões, a sucessão e planejamento. Então, na parte de sucessão, para tratar essa parte de sucessão,
é proposta uma discussão acerca da evolução do conceito de empresa familiar, e aí discutir o modelo de análise de empresa familiar do GERSIC, abordar uma ferramenta de gestão estratégica para essa parte aqui. Aí aqui a gente dá um exemplo, né, que pode ser uma análise SWOT, mas pode ser outra ferramenta, dependendo aí o caso pode ser adaptado, e debater sobre o processo sucessório, diferenças de sucessão patrimonial, sucessão gerencial, sucessão interna, sucessão externa, e por fim fazer uma proposta aí de sucessão, né? Dados a descrição lá dos personagens, as suas características, e no texto escrito a gente tem mais detalhes, né? Aqui foi menos detalhado. Então, é tentar mesclar essas três coisas, falar um pouquinho sobre conceitos de empresa familiar, os modelos de análise existentes, focando aí no modelo do GERSIC, né, que destaca aí essas 7 possibilidades, né? Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, o 7 seria aquela pessoa que é da família, que é sócio e que também participa da gestão. A gente pode ter o 4 aqui, que ele é da família e é sócio, mas não é gestor. Por outro lado, a gente tem esse aqui, que é gestor e tem sociedade, mas não é da família. Então, a gente tem várias configurações distintas pelo modelo do GERSIC, nesse contexto, né, de empresa familiar, que você mistura pessoas que são de uma mesma família, com propriedade e com gestão. Nem sempre a pessoa da família ou a pessoa que detém a propriedade precisa ser a pessoa de gestão, né? Então, discutir um pouquinho sobre esses conjuntos aqui e as suas interseções. Em seguida, a gente propõe o uso da matriz SWOT, né, para falar um pouquinho daquilo de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, ou alguma outra ferramenta que ajude nessa construção desse planejamento, já que a empresa estava enfrentando uma crise por conta da concorrência forte que tinha entrado na cidade, né? E aí, por fim, discutir essas questões de sucessão até chegar, então, nessa atividade aqui, que é a atividade 2 da parte 3, que é a definição do sucessor. Então, dividido mesmo nessas 3 partes, né? Falar um pouquinho de empresa familiar, de matriz SWOT, dadas todas as características da empresa e do mercado, né? Tentar traçar essa matriz SWOT e, por fim, entrar na parte de sucessão. Valeriana, você tem Oi? 3 minutos. Ah, já terminou. Já terminei. Fechou. Muito bom. Obrigada, pessoal, pela Imagina. atenção. Parabéns pela apresentação. Obrigada. Alguém tem algum comentário para compartilhar com ela? Alguma pergunta? Não? Na verdade, eu queria ver esse caso de ensino sendo aplicado, porque eu acho que deve ser super complexo fazer esse tipo de análise Ah, eu ia fazer com uma coisa essa, parecida, assim. parece, assim, eu fui lendo o artigo, me lembrou muito, assim, com a comparação não tão científica, me lembrou muito Game of Thrones, que você tinha várias pessoas, várias Aham. linhas ali se ligando, então acho que isso dentro da sala de aula deve dar uma discussão muito bacana. Parabéns. Com certeza. A gente ainda não aplicou, mas a ideia é usar alguma disciplina aí, né, de empreendedorismo, alguma disciplina que tenha, né, relação com esses casos aí para aplicar. Provavelmente a gente deve aplicar ela em alguma turma. E aí, às vezes, depois a própria aplicação gera um outro artigo, porque eu também acho que as discussões vão ser interessantes. Legal. E você costumava usar casos para ensinar essa parte de sucessão em empresa familiar também? Antes de você conhecer esse, já é um hábito em sala de aula usar os Não, casos? Não? não. Na verdade, eu não sou dessa área de Hum, sucessão, de empreendedorismo, empresa familiar, eu não sou dessa área, eu sou de uma área completamente diversa a essa. Minha área principal de trabalho, de ensino,
é pesquisa operacional, é bem quantitativa, não tem praticamente nada a ver com isso. Mas casou de eu ter a possibilidade de ter bastante contato, né, de conseguir ali tudo dentro dessa empresa, e o Valdir também tinha muito interesse em desenvolver esse caso, porque é uma empresa que quem mora em Uberlândia, né, a gente é de Uberlândia, é uma empresa que muita gente conhece, e o Valdir, infelizmente, tinha tido contato com a empresa por algumas vezes, e aí ele ficou muito interessado, porque ele estava comentando comigo sobre a evolução da empresa ao longo dos anos. A empresa verdadeiramente, assim, contando um pouco para vocês até o que aconteceu, né, já que vocês provavelmente não serão os alunos que farão esse caso, a empresa se profissionalizou muito, né, depois dessa grande crise que ela viveu. Ela se fortaleceu muito no mercado, e aí o Valdir se interessou muito por essa história e pela possibilidade que eu tinha do contato ali, de conseguir as informações facilmente, a gente optou por fazer isso, mas não é a minha área, sucessão, empreendedorismo, não é a minha área, né? Eu trabalho com casos, mas de uma maneira completamente distinta, porque é quantitativo, então é super pragmático, é 1 mais 1 é igual a 2, entendeu? Então, assim, eu tenho até que sair um pouquinho da casinha para falar assim, não, aqui não tem certo ou errado, aqui a gente pode discutir. Então, foi um desafio, na verdade, para mim, mas eu adorei, gostei muito de ir um pouquinho aí para uma área que não era a minha área de conforto, né? Vamos dizer assim. Ah, que legal, muito interessante. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Bom, se ninguém tiver mais nenhum comentário, a gente encerra a sua apresentação, Valeriana, desculpa. Muito obrigada pela participação. Quem quer ir agora? Pode ser eu. Bora lá, Guilherme. Espera, Valeriano. Deixa eu compartilhar aqui o compartilho. Estava travado aqui, não estava conseguindo tirar. Saiu? Saiu. Saiu. Só me confirmem. Vocês estão conseguindo ver? Estamos. Passa um slide para a gente ver se está passando. Foi. Você tem 15 minutos, tá bom? Quando faltarem 3, eu te aviso. Perfeito. Bom, meu nome é Guilherme, eu sou mestrando do PPJ da UFO, né? Então, eu vim aqui falar um pouco sobre o caso de ensino da teoria da contingência, imprevisibilidade e instabilidade nas empresas. Então, para começar essa apresentação, primeiro eu queria falar um pouco do qual foi a motivação de pensar na teoria da contingência em si. Nesse contexto dos últimos anos, né, com essas transformações rápidas e profundas dentro do cenário empresarial global, essa questão de velocidade, tanto de inovação tecnológica como de gestão, ela faz com que seja necessário as empresas se adaptarem de uma maneira mais rápida nesse meio dinâmico até para sobreviver e prosperar, né? Então, dentro desse contexto, eu peguei como caso de estudo uma empresa que eu estou chamando de Alfa, que a base dela é uma base, por assim dizer, de conhecimento. É uma empresa que ela, sem o conhecimento das pessoas que estão ali dentro, ela não se desenvolve. Eu sou limitado a falar algumas informações explícitas por conta de acordos com a direção da empresa. Então, assim, igual alguns trabalhos têm ali o discurso realmente do que foi conversado, eu não posso colocar isso, então por isso que várias coisas vão ser discursos indiretos e vai ter essa questão, mas nada que impacte o que eu quero falar sobre o caso de ensino. Bom, a empresa Alpha, ela foi fundada ali em 2010, né, com essa base intelectual, e desde os seus primórdios, ela sempre trabalhou focada na excelência dos seus projetos. Então, isso era o que eles tinham de prioridade, era sempre ser reconhecidos pela excelência do que eles estavam entregando. Então, no decorrer dos anos, eles foram crescendo de uma maneira mais tímida, até que chegou a Covid-19. Ao contrário do que foi para a maioria da maioria geral da população,
a Covid-19, ela, na verdade, beneficiou a empresa Alfa, porque ela era uma empresa puramente presencial, mas com esse impulsionamento da evolução para o remoto por conta da Covid-19, a empresa ela pôde contratar mais pessoas ali no início da pandemia, então ela se tornou inteiramente remota, pôde contratar pessoas é, com uma base intelectual, um currículo muito bom, fora do núcleo onde ela estava atuando presencialmente, e isso fez com que ela crescesse no começo da pandemia, e onde em 2021 eles atingiram o dobro de contratações questão numérica, então ela dobrou de tamanho de 2020 para 2021, e em 2021 ela teve o melhor ano financeiro no quesito receita e lucro, né? Justamente porque ela conseguiu agregar valor ao que ela estava fazendo, ela conseguiu mais pessoas para desenvolver aquilo, então foi meio que uma bola de neve nesse sentido. Eles tinham projetos, pegaram pessoas que tinham uma capacidade muito boa, entregavam com qualidade, essa qualidade gerava mais projetos, pegava mais pessoas, então foi uma bola de neve excelente para a empresa em si, né? Então, esses fatores foram os que mais contribuíram ali para a empresa. Desculpa, eu estou chat aqui, eu queria ver se era alguma questão. Mas, bom, então, essa questão, esse fator de sucesso que foi esse investimento, adaptação a esse trabalho remoto da Alfa, ela se encaixa bastante nessa questão de adaptação em si, que é o que motivou o trabalho, né? Justamente as empresas se adaptarem para essas mudanças. Mas, ao mesmo tempo, em 2021 foi o ápice, porque daí para frente, nos anos seguintes, a empresa começou a decair. O principal motor para essa queda, vamos dizer assim, foram justamente a questão da qualidade. A empresa, ela perdeu a qualidade dos produtos, não no sentido apenas de padronização do que era entregue, mas sim da excelência do que estava sendo entregue para o cliente, né? Então, isso foi em todas as áreas que a empresa atuava. Teve várias reclamações de qualidade. Ao mesmo tempo, a empresa teve problemas internos com pessoas saindo da empresa, pessoas da alta liderança migrando para outras áreas. Junto a isso, né, com todo esse cenário, teve perda de cliente por ter problemas de qualidade. Vários projetos eram retornados para revisão, então se devolvia para o cliente com qualidade. Então, todo esse movimento de vai e volta fazia com que o cronograma de pagamentos que eram feitos ao final do projeto serem imprevisíveis, consequentemente, também estourava o budget inicial planejado pelo projeto, então tornou-se um cenário de caos dentro da empresa nesse sentido, e junto a isso, nesse ano de 2022, devido a situações políticas, a área que a empresa atua, ela foi prejudicada, no sentido de investimentos tanto nacionais como internacionais, e também um dos grandes clientes nacionais da empresa se tornou privado. E toda essa mudança ali, que não vem ao caso a gente tratar aqui nesse caso de ensino, toda a mudança do modo organizacional público para o privado, ocorreu a quebra ali desse cliente com a empresa. Então, dentro desse cenário, desse 2 anos, né, foram feitas várias tentativas internas pequenas sem sucesso, né? A empresa ela tentou ali mudar algum procedimento, estabelecer algum tipo de qualidade padrão, colocar uma ou outra pessoa para fazer a qualidade geral da empresa. Então, isso em si, né, nem a curto prazo teve resultados. Então, diante desse cenário, o que se identificou, né, depois dessas várias pequenas tentativas que deram errado? A alta gerência, através de consultores externos também, eles identificaram que para a empresa ainda sobreviver, para prosperar, ela precisaria ter essa educação dos gestores internos,
ou seja, o pessoal entender realmente de gestão, de qualidade, de como fazer um programa, como se criar um projeto, o que se encaixa em toda, né, a parte da literatura ali para se embasar nisso. Então, também tem esse ponto que eu acho sempre interessante trazer em aulas de administração. A gente sempre tem essa quebra do que a empresa faz é super diferente da literatura. Então, é, é sempre bom a gente mostrar que quando a empresa toma uma decisão semelhante à literatura, é sempre bom a gente deixar isso bem explícito para os alunos que funciona, né? Porque pelo menos dentro das salas de aulas que eu participo, né, eu sou mestrando em graduação, também sou graduando em administração, então estou fazendo a graduação e o mestrado junto, então eu vejo muito isso, o pessoal não tem muita fé na literatura porque acha que na prática é diferente. Então, por isso que eu trouxe até essas indicações aqui. Então, tem esse pequeno porém aí dentro, além dessa questão da educação dos gestores, a questão da capacidade de inovar, ou seja, de todo aquele processo ali que ela está trazendo, ela trazer implementações estratégicas inovadoras dentro da empresa, né? Não usar modelos totalmente enrijecidos e, vamos dizer assim, que foram criados para sistemas antigos, porque, né, geralmente o pessoal utiliza coisa que foi criado para estrutura que não cabe dentro da empresa. E o principal que eles começaram a implementar, que foi a mudança estrutural dentro da empresa. Então, a empresa ela se tornou uma estrutura semi-matricial. Quando eu falo semi-matricial, é que dentro dos projetos ela segue a linha matricial em si de todas as áreas. Na verdade, não tem uma divisão dentro de áreas do projeto, todas as pessoas atuando ali para aquele projeto se desenvolver, em várias áreas diferentes, só que ao mesmo tempo, dentro da empresa em si, dentro do projeto, tem sempre uma pessoa que está responsável por todo mundo, né? Então, por isso a empresa ela adota essa cara matricial justamente para ter um corpo mais fluido dentro dos projetos, mas ao mesmo tempo ela não perde esse ponto focal. A adoção de novos cargos, justamente para deixar a estrutura um pouco menos centralizada em várias pessoas. Aqui eu não coloquei figuras, mas no artigo tem justamente essa mudança estrutural. Então, em resumo, de 2 pessoas focais passa a ter 5 pessoas, justamente para fazer essa divisão ali de gestão e qualidade da maneira mais fluida. E para comportar isso, mudanças nos processos internos, justamente para se adaptar a toda essa mudança estratégica e estrutural que foi proposta. Então, isso foi o que eles perceberam com o decorrer desses pequenos erros que eles cometeram durante um ano e meio. Desculpa. Bom, então esses são os fatores que a empresa identificou. Agora, com relação, né, às aulas de ensino, né, qual que é a ideia? A ideia é propor uma contextualização, no caso de ensino, para se entender essa teoria da contingência, né, porque, assim, das teorias, pelo menos que eu tive contato, eu acho que é a menos tangível, vamos dizer assim, que ela parece uma teoria geral de teorias, pelo menos é a impressão que eu sempre tive, sempre que eu estudei essa teoria. Então, mostrar como essa teoria da contingência, ela está envolvida ali dentro dessa gestão de sobrevivência de micro e pequenas empresas, justamente por essas nuances e capacidades de se adaptar a problemas internos e externos, justamente para se ter uma longevidade dentro do negócio. Para se realizar isso, né, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas e análise documental fornecida pela própria empresa no site. Então, com relação à teoria da contingência em si, né, a gente está falando, quando a gente fala dessa teoria, a gente está falando justamente dessa visão da mudança da estrutura organizacional alinhado à estratégia geral da empresa. Então, a decisão da mudança da estratégia causa essa mudança da estrutura justamente para se adaptar a esses problemas internos ou externos de uma maneira ou a eliminar essa problemática ou a mitigar essa problemática justamente para que a empresa sobreviva a essas mudanças, né?
A gente sabe que não são todas as organizações que conseguem fazer essa mudança em si, que é justamente isso que a gente fala um pouco, que a gente pretende, na verdade, que a gente propõe para a aula. Guilherme, você tem 3 minutos, tá bom? Show. Então, como que seria essa proposição para aula? Explicar esse caso de ensino, explicar o que é a teoria da contingência e gerar uma dinâmica de grupos, onde dentro dessa dinâmica ali a gente dividiria em grupos e daria para cada grupo justamente exemplos de organizações diferentes. Então, aqui eu coloquei organizações bem mais destacadas, assim, por exemplo, a indústria de parafuso, Mercadinho da Esquina, uma startup, um órgão governamental justamente para gerar essa discussão, né? Se a teoria da contingência é aplicável ou não, e se ela é aplicável, como que ela poderia ser aplicada. Então, ter toda essa discussão para as pessoas entenderem isso, os pontos a favor dessa aplicação, os pontos contra a aplicação, justamente para eles entenderem justamente como que seria essa, essas mudanças que poderiam aplicar ou não para se adaptar. E, ao fim, entendendo toda essa questão, né, do que é a teoria da contingência, como que as empresas conseguem aplicar isso ou não, responder a pergunta que eu acho que é a mais geral, que é justamente quais ações a empresa alfa poderia realizar a curto, médio e longo prazo, né? Porque eu acho que o objetivo desse caso de ensino proposto seria muito mais as pessoas entenderem como que essa teoria afeta as organizações em si, para depois a gente pensar se as atitudes, por exemplo, pensadas pela empresa alfa ou não foram acertadas ou não, e o que que poderia ser diferente ou não, e assim fazer o fechamento da aula. Bom, a questão do tempo aqui é só a questão mais explicada da dinâmica de grupo, que é isso aqui que eu falei. Então, aqui todas as referências utilizadas e os agradecimentos ao UFO, PPJ, FAGEM, IMPAD. Isso. Muito bom. Parabéns pela apresentação. 15 Alguém quer minutos, fazer sim. algum comentário, compartilhar alguma coisa com o Guilherme? Eu fiquei com uma dúvida, Guilherme. Tá dando para me ouvir? Tá um pouco baixinho, mas a gente consegue te ouvir. Na hora da minha apresentação estava baixo também? Não, não. Tava normal. Ele está oscilando, o computador já está com uma idade antiga e está oscilando. Mas a gente está te Aí eu, ouvindo, pode falar. aham. O Guilherme, quando você propõe lá na lista de atividades aquelas empresas, a indústria de parafuso, o mercadinho, né? Aí você vai caracterizar a empresa ou você vai falar sobre uma situação específica ou é bem geral? Tipo, poderia aplicar e aí Essa, a pessoa traria um exemplo, como que seria? isso, a ideia até no artigo que está descrito até melhor, seria como se fosse um card, justamente falando a empresa e Uhum. as características principais que essa organização tem, e aí as próprias pessoas proporem uma situação de conflito, né? Justamente até Ah, tá. para ter esse entendimento, que pode ser uma situação geral, tipo a pandemia afeta todo mundo, ou pode ser, sei lá, acabou o metal no mundo e não dá para fazer parafuso. Então, isso impactaria É, só o pode pessoal ser do algo bem parafuso. específico, né, da empresa em si, ou algo que talvez seja aplicável a qualquer uma. E acho que com essa ideia, né, de ir construindo, de ir abrindo a mente aí para responder à questão da empresa alfa, né? E aí, para a empresa alfa, o que que. Sim, Bem legal. Bem exatamente. detalhado, gostei do seu detalhamento ali das atividades. Obrigado. Muito bom. Mais algum comentário, alguma pergunta para o Guilherme? Não? É, Então tá. só queria acrescentar um Uhum. ponto que eu achei interessante, lendo os outros artigos, essa questão que tem história e tem as falas. É, eu tinha montado algo nesse sentido, mas na última entrevista a própria diretoria pediu para eu não colocar por questão de possível reconhecimento de quem a empresa é, se de deixar tudo descrito. Então, por isso que teve a minha estrutura ela é mais rígida nesse sentido, né? Uma coisa que eu acho que fica um pouco
menos fluido, igual, por exemplo, o caso do Paulo César, que tinha várias falas e tal, acho. Só um comentário, assim, que acabou ocorrendo durante a concepção do caso de ensino. Tá ótimo. Bom, então a gente encerra a sua participação, Guilherme. Muito obrigada e parabéns. Muito sucesso para você. Tá faltando mais uma pessoa, certo? Mais uma apresentação, que é o Paulo. Isso, isso. Pode compartilhar sua tela, por Beleza. favor. Certo. Estão vendo, né? Estamos. Beleza, eu vou montar esse painel aqui. Beleza. Fica à vontade, você tem 15 minutos. Beleza, obrigado. Bom, pessoal, boa noite mais uma vez. Agora apresentando um outro caso que eu fiz em conjunto com a Karina Siqueira Pereira da Silva. Ela é aluna do mestrado profissional em Gestão Estratégica de Organizações no IESB. E o título do nosso caso é Hermes, sua empresa precisa fazer mais. O caso de um gerente de sustentabilidade que enfrenta críticas de greenwashing. Bom, quem é Hermes? Hermes é um personagem fictício, criado especificamente para esse caso. Ele atua como gerente geral de sustentabilidade na Coca-Cola. É um pernambucano de 38 anos, graduado em administração pela UFPE, que concluiu um MBA em SG. Ele começou a sua trajetória profissional na própria Coca-Cola como estagiário e acumulou diversas promoções e hoje ocupa um cargo a nível nacional. Ele se mudou de Recife, hoje mora em São Paulo com a esposa e com os 3 filhos. E de acordo com ele, ele vive um desafio inspirador. Um apaixonado por sustentabilidade, ele sabia que não ia ser fácil ocupar uma posição de tanto destaque em uma empresa tão grande. Entretanto, ele se preparou a sua carreira profissional inteira para isso. E sentia que ele estava preparado para enfrentar esse desafio. Apesar disso, ele sentia que carregava uma grande responsabilidade, porque ele tinha se tornado o principal nome da Coca-Cola sobre questões ambientais no país. E ele sabia que também o desempenho ambiental da empresa passava pelas suas mãos. E sabia que a empresa possuía uma relação muito complicada com o meio ambiente, especialmente na produção de garrafas plásticas do tipo PET, para envasar o líquido que, enfim, carrega a bebida vendida pela Coca-Cola. Nesse caso, ele narra uma situação que a Coca-Cola vivenciou recentemente, que ela foi acusada a nível global de praticar greenwashing. Ah, isso aconteceu depois de uma série de fatores que são narrados durante o caso. O aluno ele é apresentado a situação problema logo no começo do caso, e aí em seguida ele começa a receber ali algumas informações sobre a situação que viveu a Coca-Cola. Então, por exemplo, a situação, a relação entre a Coca-Cola e o meio ambiente é uma relação de debate e polêmica. A companhia ela adotou diversas iniciativas e compromissos com o objetivo de reduzir o impacto ambiental negativo, só que ainda recebe muitas críticas em relação ao uso excessivo de água e de plástico. Ela tem no seu site uma seção exclusiva para sustentabilidade, em que ela trata a sustentabilidade como uma prioridade indispensável e estabelece lá algumas metas, como, por exemplo, alcançar a destinação correta de 100% das embalagens no mercado até 2030, incorporar pelo menos 25% de material reciclável em suas garrafas PET até 2025, o lançamento de produtos com embalagens feitas de 100% de produtos reciclados, e estabeleceu também algumas redes de parceria com os catadores do país. Aqui eu trago duas imagens que estão presentes no relatório de sustentabilidade da Coca-Cola Brasil do ano de 2020. Esse foi o último ano que a Coca-Cola, em termos nacionais no Brasil, divulgou um relatório de sustentabilidade. Ela até tem alguns outros que são mais recentes, mas a nível global, não focado no mercado brasileiro. Nessa imagem do canto superior esquerdo, a gente tem aí as garrafinhas. Vamos focar na terceira, que é a que é mais interessante, que é a mais recente, de 2020, onde foram utilizados 323 mil toneladas de material para produzir embalagens plásticas naquele ano. E dessas 323 mil toneladas, só 15,1% foram de insumos reciclados e 1,8% de energia renovável. Apesar disso, a companhia destacou que ela está usando menos insumo e produzindo mais garrafas. Ou seja, está produzindo menos com mais. Aqui na imagem de baixo é um gráfico mostrando a quantidade do material utilizado nas embalagens. E aí a gente Paulo, pode perceber. Oi? desculpa te Oi? interromper, mas eu acho que não passou o slide. Ah, Ah, é? agora sim. Ah, beleza. Para mim não tinha passado. Não, tranquilo, obrigado. E, bom, nesse quadro aqui, nessa imagem, a gente tem a quantidade de material que é utilizado nessas embalagens.
Então a gente vê ali uma predominância muito alta do plástico PET, seguido também pela lata, vidro, tampa plástica, embalagem cartonada, rolha metálica e caixa de papelão. Alguns desses que eu falei se encaixam ali no outros, que é o roxinho. Bom, essa é a versão da Coca-Cola, uma empresa que está comprometida a mudar, a contribuir para o meio ambiente e corrigir suas práticas ambientalmente incorretas, negativas, digamos. Bom, do outro lado, nós temos alguns ambientalistas, algumas ONGs que dizem que não é bem essa a realidade. Existe uma ONG chamada Break Free from Plastic Pollution que elegeu pelo quinto ano consecutivo a Coca-Cola como a empresa que mais polui com plástico no mundo. Tem um item bem interessante do relatório deles, é um relatório bem robusto, em que eles afirmam que, bom, apesar dos compromissos da empresa, são produzidos mais de 3 milhões de toneladas métricas de plástico por ano. Isso a nível global, tá? A gente não está falando só de Coca-Cola Brasil. E a ONG destaca que o caminho é a reutilização. E a Coca-Cola, na verdade, só reutiliza 1,3% das embalagens dela. E esse é o ponto mais interessante, na minha opinião, do relatório, é que o relatório indica que as organizações, de maneira geral, utilizam a comunicação de que, bom, eles estão trabalhando na, na diminuição, na redução de insumos, que é exatamente o que a Coca-Cola faz, quando, na verdade, eles deveriam focar em outros aspectos, ou seja, eles levam os consumidores à desinformação e levam os consumidores a acreditar, ah, que eles estão no caminho certo. Esse sendo o posicionamento da ONG, claro. Aqui é o logo do estudo que elegeu a Coca-Cola como a companhia que mais polui com plástico no mundo, pelo quinto ano consecutivo. Ali ela destaca outras empresas também, como a PepsiCo, a Unilever, a Mondelez e a Nestlé. E esse é o fragmento que eu estava comentando com vocês. Empresas petroquímicas e produtores de plástico concentram a atenção na gestão de resíduos e na reciclagem, para que possam fugir à sua responsabilidade pelo verdadeiro problema, o crescimento de volume dos plásticos produzidos, que casa perfeitamente com o que a Coca-Cola disse, produzindo menos, quer dizer, produzindo mais plástico com menos insumos. E aí chegamos na situação problema desse caso. O personagem fictício Hermes tem que propor soluções para isso. Como a Coca-Cola, em termos de Brasil, pode se posicionar melhor e definir práticas de sustentabilidade mais efetivas para reduzir o impacto ambiental negativo da companhia. Então, ali o Hermes ele destaca algumas dificuldades envolvidas nesse processo, porque não é uma situação fácil. As ações que ele faz em nível global dependem na verdade, as ações que ele faz em nível nacional no Brasil dependem da aprovação global da marca. Ele tem que considerar também a legislação ambiental local, particularidades da cultura, padrões de consumo, aceitação de consumidores, desenvolvimento de parcerias, engajamento com stakeholders, criação de cadeia de suprimentos. É levantado até em certo momento que tudo que a empresa faz é recebido com desconfiança. Por exemplo, eu não sei se vocês se lembram, mas até pouco tempo atrás as garrafas de Sprite eram da cor verde, plástico PET verde. E a Coca-Cola mudou recentemente para o plástico PET transparente, o mesmo da própria Coca, enfim. A justificativa da companhia para isso é de que é mais difícil reciclar o plástico PET do tom verde e que eles mudaram para o transparente pensando no meio ambiente. E aí alguns grupos de ambientalistas, enfim, pessoas envolvidas nessa causa disseram que não é bem isso, que eles estão realmente usando a bandeira da sustentabilidade para se promover e, enfim, melhorar a imagem da companhia. Seria o próprio greenwashing. E, enfim, chegou a hora de agir. Chega a demanda para o Hermes, a empresa não quer mais ser associada a essa prática, os esforços estão sendo observados com desconfiança e ele tem que dar uma resposta mais contundente. De que maneira que ele pode superar esse problema enfrentado? E aí que entram as questões propostas e as notas de ensino. Então, falando rapidamente, esse caso ele foi estruturado a partir de uma combinação entre elementos reais e dados secundários e, na verdade, elementos fictícios. Já recebi algumas perguntas do por que que é um personagem fictício, por que que não é uma pessoa real que trabalha na Coca-Cola? Porque, na verdade, lidar com o greenwashing é uma situação muito complicada. As empresas, de maneira geral, não gostam de ser associadas ao greenwashing. Então, para você conseguir tirar uma pessoa da empresa, para ela conversar com você, ou enfim, você expor aquela situação real, é muito complicado. Então, é muito mais cômodo você trabalhar com um personagem fictício e você aplica ali o que você deseja. Então, os dados secundários de fato são reais, os dados da Coca-Cola, da empresa, mas a situação vivida pelo personagem é fictícia. O objetivo é promover a discussão entre os estudantes sobre as ações de sustentabilidade organizacional, o impacto das atividades corporativas e o greenwashing.
Entre as disciplinas sugeridas, sustentabilidade organizacional, gestão de responsabilidade socioambiental, gestão ambiental e gestão responsável, ou seja, disciplinas muito conectadas à linha de responsabilidade socioambiental. São propostas quatro questões discursivas e a gente organiza a sala estimando que a atividade leve ali em média 120 minutos, recomendando a divisão da sala em grupos, a leitura do caso, podendo ser até prévia se o docente achar que assim é melhor, o debate do caso e a realização da tarefa. Aqui são as tarefas propostas. Aqui a gente divide em dois blocos. Ou seja, um bloco é mais focado realmente no Hermes, do aluno se colocando na posição dele e indicando o que tem que ser feito. Do outro, já são questões mais gerais sobre a própria companhia. Então, a primeira pergunta seria: quais ações podem ser propostas por Hermes para contornar as críticas e denúncias de greenwashing no curto prazo? E quais elementos podem ser adotados para garantir uma abordagem sustentável a longo prazo? Considere em sua resposta os pontos que necessitam de atenção pela organização e fatores como a viabilidade e retorno financeiro. O segundo, como a Hermes pode estruturar um sistema efetivo de logística reversa e reciclagem para as garrafas de plástico PET da Coca-Cola. Quais seriam os principais desafios a serem superados e as estratégias para garantir o sucesso da ação. E aqui aquelas duas que eu comentei que são mais gerais, quais são os principais desafios que organizações como a Coca-Cola enfrentam ao tentar se adaptar aos novos padrões socioambientais, como esses desafios podem influenciar as estratégias de sustentabilidade, e a última, como as práticas de greenwashing podem impactar a percepção pública sobre a sustentabilidade de uma organização. Quais fatores internos e externos podem contribuir para que o público geral desperte desconfiança nas declarações e práticas de uma companhia? Bom, era isso que eu tinha para hoje. Muito obrigado. Muito bom, parabéns, Paulo. Obrigado. Alguém tem algum comentário? Quer compartilhar alguma pergunta? Eu acho que para o Hermes ser bem sucedido aí na tarefa, vai ser mais fácil ele se juntar a um grupo ambiental, pedir demissão da Coca e se juntar aí aos ambientalistas, porque para a própria empresa, né, a empresa faz o greenwashing porque para a própria empresa é custoso, né, extremamente complexo aí trabalhar verdadeiramente essas questões ambientais, né? A grande maioria trabalha com a prática, né? Só para inglês ver. Então, é um desafio muito grande mesmo. E assim, só de curiosidade mesmo, esse caso, na verdade, ele tinha uma pegada muito mais crítica. Ele foi apresentado no SEMEAD do ano passado, ele não tinha o Hermes não existia. Era um caso realmente bem mais crítico. E durante o SEMEAD, uma das professoras que estava lá contribuindo e tal, que trabalhou durante anos na Coca-Cola, falou: pô, por que você não pega um pouco mais leve? Quem sabe a gente te conecte alguém lá dentro, porque ela conhecia. Só que os rumos que esse caso estava tomando realmente não explorava o que de fato ele pode proporcionar. E aí por isso a gente acabou abandonando um pouco esse lado de tentar pegar alguém da companhia e de fato compreender o problema. Mas assim, é até interessante porque no caso, por exemplo, a gente relata que a Coca-Cola, ela patrocinou a COP. A COP é um dos maiores eventos de sustentabilidade do mundo. Então, como a empresa que é eleita pelo quinto ano consecutivo como a que mais produz plástico no mundo, patrocina o maior evento ambiental do mundo. Então, realmente é uma situação muito complexa e O muito difícil de sistema você. é tudo muito difícil. E por isso eu achei que nesse caso era realmente pegar um personagem fictício que poderia é, dar a liberdade do caso, porque senão eu ficaria muito preso à versão da empresa e não era o que eu estava buscando. Isso aí, esse negócio do patrocínio e tudo, né, mostra como o sistema inteiro é muito frágil, né? Existe esse lema de proteção ambiental, mas o próprio sistema é muito frágil, porque senão ela não Sim. estaria sendo eleita pelo quinto ano consecutivo, aí, como você disse, né? E eu fiquei com uma curiosidade também, o Hermes, você fez aí por IA? Como que você desenhou a Ah, não, fotinha dele? aquela fotinha é curioso. Eu procurei um modelo de slides no PowerPoint, e aí eu entrei nesses slides que o próprio PowerPoint oferece, e aí tinha uma foto ali. Eu falei, pô, esse cara é perfeito, vai ser ele. Ele parece muito simpático, vai ser ele. Eu achei ele o maior simpático, a maior cara de pegada ambiental. Que legal. Bom, esse caso de ensino seu, além de poder ser utilizado
ser utilizado em administração e também pode ser utilizado bastante em engenharia química. Eu falei isso porque eu sou engenheiro químico, minha primeira formação é em engenharia química, então esse tipo de discussão nunca tem dentro da sala de aula, né? A gente tem algumas matérias ali que a gente vê sobre engenharia verde, algo nesse sentido, mas super bem assim, nada discutido, mas como se calcular um lugar para limpar resíduo dentro de uma indústria, né? Então, assim, essas discussões éticas, até ética, ou de meio ambiente na engenharia, ela não existe tanto assim. E outro ponto também, né, complementando um pouco dessa conversa que vocês estão tendo, né, dentro da engenharia foi o meu primeiro choque. Eu entrei na engenharia pensando justamente, tipo assim, nossa, eu quero fazer engenharia ser um pouco menos poluente, né? Fui fazer administração porque não dá certo. Porque uma coisa que eu percebi bastante estudando as mudanças de processos e operações sanitárias dentro de uma indústria em si, é que a aplicação para sustentabilidade, ela só ocorre quando isso gera lucro para a empresa. Então, assim, na época ali, Revolução Industrial, se jogava água direta ali em rios e assim por diante. Então, quando foi se viável o pessoal implementar o que chama de ciclo regenerativo, que é você pegar esse descarte e jogar ele para dentro da indústria, tratar ele, voltar ele para dentro do sistema, aí eles começaram a fazer isso e venderam isso como um tratamento ali ambiental. Só que, na verdade, implementaram porque dava lucro para eles, né? Isso o próprio professor da época criticava bastante isso. Então, foi um dos motivos de eu me desligar da engenharia depois de formar, porque realmente bate muito nisso, né? Enquanto tiver essa questão de, por exemplo, como é que a Coca poderia parar de gerar plástico para poluir? Só parar de usar plástico, mas aí a empresa quebra. Então, tem muitos nuances assim que não bate só na administração, bate em várias outras áreas dentro de uma indústria assim que realmente valeria bastante uma discussão geral, assim, que eu acho que fora da indústria nunca ocorre. A gente não tem, por exemplo, um momento que se junta pessoas aí da administração, da engenharia, sei lá, da economia para sentar e conversar dentro, considerando assim níveis de graduação e pós-graduação, né? Talvez tenha um congresso, algo assim que os professores dentro da faculdade fazem, mas assim, a nível, pelo menos até onde eu tô, eu nunca vi esse tipo de junção de pessoas conversando sobre temas diferentes. Então, eu acho que esse tipo de tema interdisciplinar é bem interessante assim, a gente trazer para as universidades. Muito bom. Obrigada pela contribuição, Guilherme. Mais algum comentário, pessoal? Não? Bom, então a gente encerra a sua apresentação, Paulo. Muito obrigada mais uma vez pela participação. E não temos mais apresentações, certo? Foi todo mundo. Perfeito. Então é isso. Isso finaliza o dia de hoje do Imprade. Espero que vocês consigam aproveitar um pouquinho de amanhã também. E boa noite. Bom descanso para todos nós. Parabéns pelas apresentações. Valeu, obrigada. Tchau, Boa pessoal. noite, pessoal. Parabéns. Prazer. Tchau. Tchau, tchau.